Beleza, beleza. Primeira pergunta. Estou travado no meu TCC. Me dá uma ajuda. Cadê? O que é que tu diria para a pessoa nessa situação? Cara, a primeira dica essencial é fala com o teu orientando. Fala com o professor que está te auxiliando. Chega Orientador. para ele. Isso, orientador, desculpa. É a emoção. Fala com o teu orientador, você como orientando. Chega para ele, abre o jogo. A pessoa que pode mais te ajudar nesse momento é o teu orientador. Tá? Muitas vezes os alunos acabam procrastinando nessa etapa. É uma etapa que realmente é difícil, principalmente quando você fica pensando, pô, tem que bater 50 laudos, no nosso caso, né, que é lá na FEST, a instituição pede 50 laudos, e a galera fica naquela pilha de bater 50 laudos. Para de olhar isso, tá? Senta, dá uma lida e mãos à obra. Assim, eu sempre gosto de trazer algumas experiências. Assim, na época que eu estava fazendo meu mestrado, quando eu pegava uma veia boa, Thiago, eu começava, sei lá, começava na sexta-feira, quando eu chegava do trabalho, umas 10 da noite. Se eu tivesse uma veia boa, se estivesse correndo bem, eu varava até 2, 3, 4 horas da manhã, pegava aquele ritmo ali de produção e tudo mais, e ia direto. Quando vem a inspiração, aproveitar. Eu vou, em cima dessa fala do Tadeu, vou dar uma dica curta e grossa. Pessoal, tem momentos que você trava, tem horas que você não quer procurar o orientador, porque fica com vergonha, ou porque o trabalho está atrasado, ou porque você não tem muita proximidade com o orientador, às vezes é um professor novo. Gente, é a hora de perder a vergonha e conversar com o seu orientador. Ele vai ser o teu primeiro defensor na banca e somente ele pode autorizar que você defenda do seu trabalho. Tem até uma outra pergunta aqui sobre esse tema de monografia que eu vou aproveitar para fazer. Como escolher o tema da sua monografia? Eu já vou adiantar aqui minha fala. Você escolhe o seu tema de monografia de acordo... Tem algumas faculdades que você pode ir na biblioteca e pedir o seu histórico de livros que você já pegou. Eu me lembro que uma faculdade que eu estudei podia fazer isso na internet, ou puxar o histórico. Gente, faça o seu TCC, monografia, artigo, sobre aquilo que você tem mais bagagem. Você não precisa inventar a roda. Se você tem mais bagagem em uma matéria, você vai cair para aquela matéria. Simples assim. Não tenta inventar, revolucionar o mundo, resolver os problemas da humanidade tudo de uma vez. Faz o simples. Eu vou dar uma dica aqui que também o que não fazer. O Thiago disse o que fazer, eu vou dizer o que não fazer. Sai daquela ideia do trabalho clichê, aquela Maria da Penha, sai daquela adoção afetiva, a não ser que você tenha assim, uma ligação muito forte com o tema, a não ser que você tenha algo a mais a acrescentar, mas sai daqueles temas clichê, porque é chato pra caramba. Eu digo isso como professor, como avaliador. Na boa, Tadeu. Ele tá sempre aquele mesmo tema. Ninguém aguenta mais TCC sobre Maria da Penha, cara. Pô, é um porre mesmo, verdade. Vamos, pessoal, vamos fazer umas coisinhas um pouco mais interessantes. Vamos ter uns temas aí, é igual na época de escola que o cara ia fazer o trabalho da feira de ciência e ia fazer um vulcão. Na escola que eu estudei, chegaram a proibir de fazer vulcão, porque todo mundo só queria fazer o vulcão. Não dá, cara. Eita, beleza, Tadeu. Mais uma. Estou perguntando aqui quem ganha o Campeonato Brasileiro. Essa é fácil. Para mim, quem ganha o Brasileirão é o Galo Forte e Vingador, de Minas Gerais. Candidato fortíssimo ao título, na minha opinião, já está ganho. Galo Forte e Vingador. E tu, Tadeu? Eu vi essa pergunta mais cedo, eu vim vestir a caráter. Isso aí antes da gente... Por isso que você pegou essa camisa, né? Beleza. Mais uma pergunta. Estou no 8º período do curso de Direito. Posso prestar o AB? Pessoal, vou começar aqui respondendo para vocês. A gente tem defendido uma tese aqui no Império Jurídico, isso vai se tornar até um movimento que nós estamos encabeçando, que é para o estudante buscar um desafio antes mesmo de se formar. Gente, não espere
tudo ficar alinhado para você se preocupar com o que você vai fazer depois da faculdade. A hora de se preocupar com o seu futuro é agora. Se você já está na reta final do curso, a gente aqui, eu pessoalmente, sétimo, oitavo, nono, décimo, essa reta final do curso, eu recomendo fortemente que você já comece a se preocupar em prestar o exame da OAB. Seja começar a se preparar, começar a estudar, começar a pensar seriamente nisso, e, assim que for possível, você prestar o exame da OAB. É até um movimento que a gente está lançando, que é aprovação antes de formado, aprovado antes de formado. A gente defende que os alunos busquem um verdadeiro desafio antes mesmo de se formar, porque, na boa, muita gente acaba que leva a graduação num ritmo que é um ritmo ok. Ele sabe que se ele manter o ritmo que ele está na graduação, vai ser difícil para ele obter o exame da OAB, a aprovação da OAB, o concurso público, alguma coisa. Então a gente está defendendo fortemente que você, estudante, que está nos assistindo, procure o desafio. E sabe que a OAB é um belo desafio, não é isso, Tadeu? Isso. Então, a partir do nono período, né, você já pode realizar o exame da ordem com o objetivo de conseguir essa aprovação, né, e caso aprovado, você consegue, ao terminar a faculdade, no prazo de 1 ano, já obteria a sua carteira da OAB. Eu passei no nono período. Tá? O Thiago ele tem uma história que fez a prova 3 vezes, passou 2. Né? Na época lá, o Thiago ele fez a primeira vez no 8º período como teste, só que a OAB ela retirou essa opção. Nesse último edital aí, ela não era possível, e eu acredito que mantém para o próximo. Tá? Mas você que está no 7º, no 8º período e pretende alcançar a OAB, pensa nisso, né? Começa a dar uma lida, começa a estudar, acompanha o Império Jurídico, tá? Porque a gente está sempre trazendo algum conteúdo relevante, a gente está sempre fazendo conteúdo em vídeo, em imagens e tudo mais, aqui no nosso canal do Instagram e também no YouTube a gente tem entregado muito material para vocês sobre o exame de ordem. Quanto à aprovação antecipada, só tem um lado positivo, tá? Se você passa na OAB antes mesmo de terminar sua graduação, imagina, você chega lá no 10º, e até foi interessante porque a gente começou falando da monografia, você chega lá no 10º com a cabeça só para monografia, no 10º período você vai ter aquela tranquilidade com o encerramento da faculdade, dá aquele moral em relação aos professores, em relação aos colegas, você vai ter uma cabeça muito mais tranquila para trabalhar o restinho de faculdade, e também, é claro, né, você, quando terminar a faculdade, você não vai ser um desempregado, né? O estudante, ele sai de um estágio em que ele é estudante para virar um desempregado, ele meio que cai o nível. Né? Claro, concluir o curso de Direito, você não é mais estudante. Ou você está trabalhando, ou se você não está trabalhando, você se torna imediatamente um desempregado. O seu status na sociedade muda instantaneamente. É mais um motivo que a gente recomenda fazer a prova mais cedo. Quem terminou a faculdade já está aprovado na OAB, filho, ó, advogado. Vai correr, vai trabalhar, e aí o resto é resultado desse trabalho. Até a próxima pergunta aqui, preciso passar na OAB dessa vez. Me ajuda, eu acho que pela pergunta aqui, o Marcos estava falando que ele precisa falar dessa vez, talvez ele fez a prova, esse é a OAB 33 e não passou, e a próxima prova vai ser a OAB 34. Eu vou dar essa dica para o Marcos, para todo mundo que nos acompanha. Dia 5 de novembro vai ter um evento pica. A gente vai dar uma aula... Tadeu, nós não vamos dar uma aula não, nós vamos dar um show. Nós vamos dar um show sobre preparação para a OAB. Se você precisa ser aprovado na OAB, assista dia 5 de novembro, na sexta-feira, 19 horas da noite. Siga aí as nossas redes sociais, será transmitido pelo YouTube. Você pode entrar lá no nosso canal, daqui a pouco a gente vai colocar o link lá para você já fazer o lembrete. E a partir dos próximos dias a gente já vai começar a campanha para fazer a inscrição do evento. O evento é 100% online, 100% na faixa, gratuito, e a gente vai dar um show sobre a sua preparação para a OAB. Se o Marco quer ser aprovado, se você que está nos assistindo quer ser aprovado nesse próximo exame da OAB, a dica que eu dou é acompanhe o Império Jurídico e participe do Missão OAB 34. Isso. Missão OAB 34, gente, é um dos maiores eventos que o Império já fez, que vai fazer, né, sobre o exame de ordem.
Na verdade, a gente tá com um projeto aí muito bacana, muito legal para vocês. E é o start, né? É o ponto de início para aquele aluno que quer ser aprovado e que quer aprender, quer conseguir ser aprovado sob a orientação tanto do Tiago quanto do professor Tadeu, que tem vasta experiência no exame de ordem e vem auxiliando aí nossos alunos e auxiliando aí a galera há um bom tempo. Saudação aí, Etinho, meu brother. Opa, e aí, Edna? Beleza, mais uma pergunta aqui. Uma pergunta sobre o que é a Missão OAB. Bom, pessoal, a gente ainda vai divulgar os detalhes mais para frente. Esse Missão OAB, mais uma vez, é dia 5 de novembro, sexta-feira, 19 horas da noite, um show sobre a preparação para o OAB. A gente recomenda, igual a gente falou na outra live, né, Tadeu? Se você está no 7º, 8º, 9º e 10º, acompanhe esse evento e já posso falar uma coisinha para vocês. Pessoal, a gente vai fazer uma oferta muito interessante para vocês, uma coisa boa, muito, muito boa para quem nos acompanhar o evento Missão OAB. A gente vai falar sobre planejamento de estudo, a gente vai falar sobre temas mais cobrados, a gente vai falar sobre como resolver questões simuladas, a gente vai falar sobre revisão, nós vamos falar um pouco sobre algumas matérias da OAB. Não, enfim, é um verdadeiro show para quem vai estar pensando em prestar o próximo exame da OAB, que é a OAB 34, e para isso a gente criou esse evento no dia 5. É isso aí. Então, gente, a Missão OAB 34 a proposta dela, né, como a gente mencionou aqui, é um evento, um mega evento, online, gratuito. E a gente precisa que vocês acompanhem. Você que está aí a partir do 7º período e tem como objetivo a aprovação do exame de ordem, você não pode perder. Pega esse celular aí, tá? Minimiza a live, vai lá na agenda e marca essa data. Salva essa data aí, porque essa data vai ser fundamental para você. Tá? Põe na agenda, põe a data aí, põe num post-it, prega na porta da geladeira, sempre que for dar aquele velho assalto na geladeira, tu vê lá, ó, dia sim, tá chegando, é dia sim. Tá? Então, deixe isso guardado para você não perder. Uma outra pergunta aqui, Tadeu, dica para escolher a matéria da segunda fase. Ih, rapaz, matéria da segunda fase. Vai lá, Tadeu, começa tu. Tá, beleza. Matéria de segunda fase é o seguinte, não faça a mesma burrice que eu fiz. Só antes de tu entrar, Tadeu, vou juntar outro. Eu gosto de direito do trabalho, mas vou fazer uma outra matéria porque me disseram que direito do trabalho é difícil. E aí, como escolher? Pois deu certo. Eu vou falar da minha burrice e aí toma essa decisão depois do meu comentário. Eu sempre gostei de direito empresarial. Tá? É uma das matérias assim, que eu gostava na faculdade. Só que eu tinha outras afinidades, eu tinha outras paixões. Né? Só que a galera falava, direito empresarial é tranquilo, é a matéria mais fácil. Não, bora de empresarial. E eu escolhi direito empresarial junto com a galera. Tipo, eu escolheria, provavelmente, se dependesse, se eu não tivesse tão burro, teria escolhido constitucional ou direito civil. São duas matérias que eu gosto e que eu acho que eu me daria melhor no estudo. Só que o direito empresarial, eu fui pela vibe, pela onda, né? Com essa de ser mais fácil, só que eu não sabia nada sobre o rito, eu não sabia nada sobre as peças, porque, querendo ou não, gente, na faculdade, o Thiago é professor de empresarial há mais de 5 anos, né? E na faculdade, pelo menos na minha faculdade, na minha graduação, não tinha essa parte de prática empresarial, né? E eu não sabia praticamente nada, o que eu sabia era teoria, a parte teórica, a parte prática eu não sabia de nada. E querendo ou não, no estágio eu tive acesso a algumas peças práticas do direito civil, tive acesso a algumas peças práticas de campeonato, e no empresarial eu não sabia de nada. Então, foi um desafio. Graças a Deus eu superei e consegui. Mas vai na matéria que tu gosta, tá? Vai na matéria que tu gosta para que tu tenha um melhor resultado. Porque assim, tu vai pegar um batidão depois de passar a primeira etapa de 2, 3 meses aí, estudando só aquilo. Até a matéria que tu gosta corre um grande risco de deixar de gostar depois disso. Porque vai ser tanto tempo estudando aquela matéria que pode ser que tu depois dê um saco, assim, que tu desanime de estudar. Porque é foda, é uma pressão muito grande. Repetindo sempre. É muita repetição, é um processo, né, em que você tem que estar todos os dias treinando casos, treinando as questões e treinando peça. Né? Então, fica ligado nisso, vai na matéria que tu gosta.
Vou aproveitar esse gancho, Tadeu. O nosso evento do dia 5 de novembro, o Missão AB34, ele tem como foco a preparação para a primeira fase do exame da ordem. A gente não pode botar o carro na frente dos bois. A gente tem que atacar e estudar a estratégia de se preparar para a primeira fase da ordem é uma, e a estratégia para se preparar para a segunda fase é outra. A pergunta fugiu aqui a pergunta do colega, mas ele pergunta como escolher a matéria para a segunda fase. Isso é muito relevante, porque no ato de inscrição você já tem que escolher qual é o tema que você quer fazer na segunda fase. A resposta é semelhante àquela que a gente falou sobre escolher o tema do TCC. Você vai escolher a matéria que você tem mais afinidade. Nunca, de jeito nenhum, escolha a matéria porque os seus colegas estão estudando. O povo diz isso, diz aquilo. Esquece disso e disso. Pessoal, escolher a segunda fase da UAB é uma decisão egoísta. Você tem que pensar em você. Eu vou escolher essa matéria porque meus amigos estão formando um grupo de estudo para a segunda fase. Você tem que passar na primeira. Primeiro, na primeira. A segunda fase é depois. Você vai escolher aquilo que você tem mais bagagem, a matéria que você mais gosta. Se o colega disse que passou a faculdade toda, que ele mais gostava de direito de trabalho, vai na porra de direito de trabalho, bicho. Tu não vai escolher uma outra matéria porque dizem que é fácil e tu não tem afinidade. Você tem que ir por afinidade. Pega quais foram os últimos livros que tu pegou para ler, vai na biblioteca, puxa o teu histórico e vê quais foram os livros que tu leu ao longo do curso. Isso já te dá uma boa pista. Pega os últimos memes aí da área jurídica que você curtiu. Qual foi os memes que você curtiu? Foi de direito penal, do direito tributário, empresarial? É a sua afinidade. Esquece os outros e toma decisão pensando em você. Tadeu, acho que dá tempo para mais duas perguntas. O pessoal está perguntando sobre Letícia. Quando vai ter inscrições para o curso do Império Jurídico das 6 disciplinas? Pessoal, até uma excelente pergunta. Seguinte, nós aqui no Império nós temos cursos e nós temos mentorias. O calendário de cada uma da abertura de inscrição de cada uma vai respeitar uma sistemática própria. Hoje, atualmente, nós estamos trabalhando com foco específico no evento do Missão OAB 34, que será no dia 5 de novembro, às 19 horas da noite, sexta-feira, 19 horas da noite. Nesse dia 5 a gente vai dar um show, uma preparação, um show para quem quer se preparar de verdade para ser aprovado já nessa próxima prova. Então, nós vamos abrir inscrições dos cursos do Império Jurídico, também tem algumas mentorias que já estão abertas, outras que vão abrir em breve. Então, por enquanto, vocês se preocupem em acompanhar no dia 5 de novembro. Se você é do 7º, 8º, 9º e 10º, a gente recomenda fortemente que você acompanhe o Missão OAB 34. Se está no 7º, 8º e ainda não pensou na OAB, saiba que ela está pensando em você. Ela quer aqueles 260 com maroto. Então, ó, em relação a essa pergunta aí, deixa eu te falar, é o seguinte, o nosso curso do Império, nós trabalhamos ele na modalidade, até então na modalidade semestral. Só que a gente está fazendo alguns ajustes, algumas adaptações, né? A gente tem procurado sempre estar inovando, sempre estar trazendo algo novo. Esse semestre nós trouxemos a nossa plataforma, né? Foi o semestre que a gente deu início à nossa plataforma. Hoje, nos stories, nós postamos... Tá nos stories. Uma plataforma, se você quiser ver um pouquinho mais, está lá, né? É uma plataforma, gente, que é sensacional, é show. Você entra lá, você tem uma gamificação, você tem acesso lá aos pontos que você alcançou, a numeração que você conseguiu, os nossos vídeos estão todos dentro da plataforma, as questões estão tudo dentro da plataforma. Então, assim, nós estamos antenados e sempre procurando entregar o melhor para os nossos alunos, tá? E a gente faz isso com muito carinho. Aqui no Império a gente procura entregar o que tem de melhor, a gente procura entregar a melhor plataforma, procura entregar a melhor qualidade de conteúdo para que vocês tenham esse conforto. Estudar não é um negócio fácil. Estudar não é... Ninguém pode dizer que estudar é tranquilo, que é bom. Tá? Estudar demanda esforço, estudar demanda sacrifício. E a gente, sabendo disso, procura sempre entregar o melhor para vocês. E é por isso que a gente está sempre atento, a gente está sempre antenado aí buscando as melhores soluções, melhores estratégias, a gente está procurando o tempo inteiro novas técnicas de estudo e você tem esse acesso aí dentro do nosso curso do Império, dentro de outros cursos, né? O Thiago trouxe há pouco aí
o curso dele de ética, nós trouxemos um curso para os alunos que estão lá nas turmas iniciais, né, o Mega Performance, quem está chegando agora. Então, assim, nós temos uma série de produtos e tem muitos outros vindo aí. Tá? Então, para você que quer fazer parte dessa família, quer fazer parte desse time do Império, né, você tem que estar ligado e acompanhando a nossa rede, tanto aqui quanto no YouTube, para que você não perca nada, né, que a gente sempre está divulgando em campanhas específicas, em momentos específicos. Boa, boa. Dá uma boa tarde aí para o Luan também, que falou no chat. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode escrever no chat. Nós selecionamos algumas que a gente colocou uma caixinha de pergunta ontem nos stories, mas se surgir alguma pergunta ou algum comentário, como o Luan aqui botou o boa tarde, né? O Luan está perguntando em relação... Luan, depende do tipo de curso que a gente está falando. Por exemplo, até a próxima pergunta. Deixa eu aproveitar aqui o embalo e falar. Conta a história das Dragon Balls da aprovação. Pessoal, essa história é engraçada. Em uma das turmas de mentoria, eu contei uma história das Dragon Balls da aprovação. Gostava muito de desenho animado, sempre Dragon Ball era um dos desenhos favoritos. Aí o Goku tinha que sair no mundo procurando as Dragon Balls, porque na hora que juntasse essas Dragon Balls, ele conseguiria fazer, ele podia pedir qualquer coisa. E tinha que acontecer. Aí lá nessa turma de uma mentoria, eu comentei essa história, o povo achou muita graça, até coloquei num Reels aqui no Império, o que são as Dragon Balls da aprovação. Gente, às vezes o planejamento, se planejar no estudo, às vezes é uma coisa tão simples quanto uma folha de papel A4, que você escreve em cima segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado, o dia tem 7 semanas. Na metodologia do Império, a gente tem um dia de descanso. Só que a pessoa não tem um minuto para estudar de segunda a sexta, aí ele tem que estudar no sábado e domingo. Mas para uma pessoa que tem uma jornada normal, ele tem que estudar de segunda a sábado, porque pelo menos um dia ele tem que tirar um descanso. Isso em períodos normais, né? Quando está em véspera de prova é outros 500. Aí lá a gente recomenda essa história das Dragon Balls. O que são as Dragon Balls? Você pode colocar numa folha de caderno, e aí você pode... Eu coloquei isso na parede da minha casa, da cozinha lá, que dá para escrever com pincel. De segunda a sábado, aí eu coloquei exercício físico e eu coloquei algumas coisas aqui do Império de planejamento, preparação. Eu coloco isso na parede de todo dia. Se eu fiz o exercício físico, eu marco o X. Se eu fiz o estudo, a preparação aqui do Império, eu boto o X não, eu boto a setinha, né? Setinha se eu fiz e o X se não fiz. Porque quando você faz o acompanhamento semanal, você fica de olho naquilo. E você consegue acompanhar a sua evolução através de simples medidas como essa. Usar as Dragon Balls da aprovação, que são essas bolinhas que você vai preenchendo. À medida que os dias vai passando, você vai riscando cada vez mais bolinhas. Aquilo vai se incorporando no seu hábito. Aquilo vai se internalizando cada vez mais. Você vai percebendo a sua evolução. Você não desiste e você, em perseverar, alcança o seu resultado. Às vezes as coisas dependem na maioria das vezes o resultado só vem depois que a pessoa passa um bom tempo se dedicando. E por que as pessoas não costumam obter resultados? É justamente porque elas acabam em algum momento desistindo. E essas Dragon Balls da aprovação, elas têm essa função. Ela te dá um visual daquilo que está funcionando ou não está funcionando. A gente vai até botar outro vídeo depois explicando com um pouco mais de detalhes essa história. Quero registrar aqui a Rejane também, que mandou um abraço. Aluna aí também do Império Jurídico, um abraço aí para a Rejane. Tadeu, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Estão perguntando sobre o simulado do Império. Será que a gente já fala lá daquela parada? O que tu acha? Então, gente, vamos fazer o seguinte, Thiago. Amanhã nós vamos fazer uma live um pouco mais longa lá no nosso canal do YouTube. Se você for na barra de pesquisa do YouTube colocar Império-Jurídico, você encontra. Tá? Amanhã, a partir das 2 da tarde, nós vamos fazer uma live um pouco mais longa e vamos falar sobre o simulado do Império. Tá bom? Lá nós vamos trazer algumas dicas sobre simulados, como se comportar, como estudar através de simulados. Tá? O que eu posso antecipar para vocês é o seguinte: nós vamos abrir espaço para os alunos realizarem o simulado no modelo OAB. Tá? O que precisa, professor? Só precisa boa vontade e conceder um pouquinho do seu tempo. Nada mais. A gente não quer nada mais além disso. Tá? Você vai escrever seu nome lá, você vai ter um formuláriozinho, você vai se inscrever e só aguardar o dia da prova.
mas a gente vai dar algumas técnicas, algumas dicas. E aí é até legal você acompanhar a live amanhã, porque quando você for para o simulado, você já aplica as técnicas que nós vamos falar amanhã na nossa live lá do YouTube. Tá? Vai. Inclusive, Tadeu, bem lembrado. Aqui no Instagram, pessoal, lá no link da bio, a gente tem alguns links disponíveis. Todas as lives que a gente está fazendo toda terça-feira, às 2 horas da tarde, a gente está fazendo uma live no YouTube, uma live mais longa, normalmente tem 1 hora de duração, onde tem mais tempo para explicar algumas coisas, explicar sempre tem um tema central e a gente desenvolve aquilo, o pessoal participa, manda pergunta também, no final a gente responde. Então, assim, o tema dessa próxima live que a gente vai tratar tem a ver com simulados e exercícios. A gente vai fazer essa live amanhã no YouTube, você pode ver o link aqui no link da bio. A gente também está criando um canal do Telegram para fazer uma comunicação mais direta. Está lá o link na bio também, para você entrar no nosso grupo de Telegram e aí você ficar sabendo com antecedência. Olha, vai ter uma live, a gente fez essa live aqui hoje, segunda-feira, 12h30 da tarde, já está na reta final, essa live mais curta. E aí você vai ficar sabendo, quando tiver live, você vai ficar sabendo, quando tiver algum conteúdo novo, algum conteúdo específico, através desse também mais um canal de comunicação aqui do Império, no canal do Telegram. Então, se você quiser fazer parte do canal do Telegram do Império, você entra lá na bio, clica e será encaminhado para o nosso canal e vai ficar recebendo a notificação das lives, tanto do Instagram quanto do YouTube, materiais exclusivos, alguns conteúdos específicos que a gente está trabalhando. Então é isso, pessoal. Pelo horário, era uma live mais rápida. A gente agradece aí a presença de todo mundo na live aqui até agora. E nos vemos amanhã na live do YouTube, que tem uma duração maior, terça-feira, 2 horas da tarde. Com isso, a gente encerra aqui a nossa discussão e nos vemos amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço. Seguinte, tivemos várias perguntas, algumas não puderam ser respondidas aqui, mas todas aquelas que não foram respondidas agora, tá? Você pode continuar mandando, vai lá no Stories, ainda está aberta a caixinha, manda a sua pergunta, tá? Mais tarde, eu e o Thiago vamos estar respondendo aí essas perguntas rapidão lá nos nossos Stories, aquelas que não puderam ter sido contempladas agora. Um horário de almoço, um horário aí entre turnos, né? O objetivo aqui era dar esse alô rapidinho e responder algumas perguntas que surgiram aí ao longo desse final de semana. Um abraço para vocês. Amanhã a gente já tem outro encontro marcado, 2 horas da tarde, lá no nosso canal do YouTube. Valeu. Valeu.